Boa noite, estamos no segundo dia do nosso primeiro Seminário Internacional de Gestão de Energia. A palestra dessa noite será sobre um case de sucesso de gestão de energia ISO 50001 na indústria Tilibra de Bauru, São Paulo, com o engenheiro Tiago Sanches. E depois teremos a participação especial do Dr. Nigel Croft falando sobre sustentabilidade. Então, fique agora com o engenheiro Tiago Sanches e desejo a todos uma ótima noite de palestras. Pessoal, meu nome é Tiago Sanches, estou aqui para compartilhar com vocês o case da ISO 50001 na Tilibra, por que a gente implantou, o que a gente fez, e eu vou aproveitar para comentar com vocês coisas que vão dar certo na sua empresa, que vão dar certo em qualquer contexto, né, igual, semelhante ou totalmente diferente do que a gente tinha lá na Tilibra pela experiência que a gente teve, tá ok? Nossa programação, eu vou apresentar logo de cara a Tilibra, um pouquinho do nosso contexto, o que a gente faz. Vou falar um pouco da ISO 50001 dentro do nosso sistema de gestão integrado. A ISO 50001 foi a terceira norma que a gente certificou dentro da Tilibra, a gente já era certificado 9 e 14. E vou falar sobre o envolvimento da equipe, o uso das pessoas, o que você precisa e como é que aconteceu com a gente. Sobre as vantagens que a gente encontrou e que outras empresas têm esse potencial também de encontrar a curto e a longo prazo. Bom, a Tilibra é uma empresa que foi fundada em 1928, em Bauru, no interior de São Paulo. É uma empresa de material escolar, produtos de papelaria, agendas, produtos inovadores que a gente usa para casa, para escritório. E desde 2012, a Tilibra faz parte do grupo ACOBrands. Então, esse grupo é um grupo norte-americano, ele tem várias marcas líderes em material escolar, em papelaria, em algumas máquinas para escritório também, e tem marcas como Derwent, Swingline, GBC, Rexel, Kensington. Vou mostrar para vocês no próximo slide alguns sites, inclusive, que a Tilibra tem ou que fazem parte do grupo. Falando sobre as nossas certificações, desde 2009 a Tilibra é certificada ISO 9001. Foi a primeira certificação ISO que a gente conquistou. Nesse mesmo ano, a gente também certificou FSC, que é um certificado de cadeia de custódia, que garante que o nosso material tem uma origem ambientalmente sustentável, né, que é tanto ambientalmente quanto economicamente é um material viável. É uma certificação que vale para todos os nossos materiais de origem florestal, como papel, papelão, entre outros. Em 2014 a gente certificou ISO 14001 e em 2017 a gente fez a certificação da ISO 50001. Então esses aí são alguns sites mostrando para vocês. A gente tem um site de venda direta, né? Tá falando aí da fragmentadora. Essa fragmentadora que está no site é da marca Swingline. A gente tem ela também na marca Rexel. Então tem algumas marcas que vão para a Europa também, que vão para os Estados Unidos. Na direita tem o site Grafons, onde tem principalmente cartões e tem também papel de presente. Na parte de baixo tem os materiais Derwent, são materiais de uso profissional. Então, são lápis e outros materiais que são usados principalmente por artistas, material que vem lá do Reino Unido. Coloquei também aí o site Kensington, que é do material para escritório. Então, tem material do tipo trava, apoios ergonômicos e outras utilidades, principalmente para escritório. Bom, pessoal, aí a gente resolveu fazer a ISO 50001. Como é que foi essa decisão? De onde a gente tirou isso? Como é que a gente começou? Bom, primeiro, conforme eu já mencionei, em 2009 a gente certificou ISO 9001. Em 2014 a gente certificou ISO 14001. Então a gente já tinha uma experiência, já vinha rodando com essas certificações, a gente já tinha procedimentos em todas as nossas áreas. É possível certificar só uma parte da empresa? Não foi o que a gente fez. A gente certificou desde a entrada de material, desde o design, desde o projeto dos produtos, até a nossa expedição. Então todo mundo faz parte do sistema. Então já tinha ali aquela cultura. Essa mesma equipe, né,
principalmente a equipe de gestão do sistema, que é a equipe onde eu trabalho, a equipe de qualidade, ela foi utilizada para fazer a parte do sistema da ISO 50001. E a gente precisou de um envolvimento específico de duas áreas, de maneira mais forte, que foi a área de engenharia e também a equipe de manutenção. Para quê? Para fazer alguns pontos específicos que eu vou comentar na sequência. Tá, ok? Então, esse era o contexto da Tilibra. Agora, não tem uma empresa desse tamanho, não tem uma empresa desse porte, não tem departamentos dessa forma, ou não tenho certificação ISO nenhuma. Será que eu consigo fazer? Será que eu vou dar conta? Bom, pessoal, a gente já viu outras empresas que fizeram isso também. Não tem nenhum impedimento que a certificação da ISO 50001 seja sua primeira certificação, se esse for o caso, tá ok? Vou comentar na sequência como é que é o envolvimento das pessoas, o que você vai precisar em termos de equipe. Claro, é mais fácil se já existir essa cultura na sua empresa, já trabalha com o padrão ISO, já tem lá um procedimento ISO, de repente você vai ter um foco e alguns pontos específicos diferentes, vai ser realmente mais fácil se você já tem. Mas se você não tem, você consegue chegar lá também. Você vai precisar de um grande envolvimento de um grupo pequeno de pessoas. Então, você não vai precisar fazer um esforço enorme com muita gente, envolver muitas pessoas, muitas áreas, muitos departamentos. Você vai precisar, sim, do envolvimento de todas as pessoas, do comprometimento de todas as pessoas. Mas, na sequência, a gente vai ver. É um esforço maior, uma quantidade menor de pessoas. As outras vão ser públicos-alvo e vão ser usuários. Elas vão ser pessoas ali que vão fazer parte, mas elas precisam entender quais os procedimentos, entender o que se espera de cada uma delas. Tá aí, vamos falar do que a gente precisa de equipe e como é que aconteceu no caso da Tilibra. Então a gente precisou fortemente de 3 áreas. Primeira área, a área de qualidade. Por quê? Porque era a equipe responsável pelo sistema, pelo SGI. Então, na sua empresa talvez tenha um outro departamento que cuida disso, um outro nome, mas alguém precisa cuidar do sistema. Tá? Quando a gente fala em sistema, nós estamos falando do quê? Nós estamos falando de cuidar de alguns procedimentos que são procedimentos padrão sequencial. Então, tem que acontecer algumas reuniões, tem que acontecer revisões, você tem que cobrar algumas coisas para fazer com que aquilo continue acontecendo sequencialmente. Então, alguém que cuida do sistema. No caso da Tilibra, o departamento onde eu trabalho, que é o de qualidade, foi esse responsável. Segundo, a gente precisa de alguém que cuide de coisas específicas. No caso da Tilibra, isso aconteceu com o departamento de engenharia e manutenção. Eles ficaram responsáveis por cuidar de alguns projetos, de alguns controles muito específicos e de fazer algumas definições. Então a gente teve que olhar todos os tipos de energia que a gente usa. A gente teve que fazer toda a conversão, colocar na mesma base. A gente teve que definir onde é que a gente ia atacar, qual a sequência de projeto que seria interessante e ver quais deles iam ser viáveis. Então, tudo isso foi feito pela nossa equipe de engenharia e manutenção. Talvez você não tenha uma equipe exatamente desse jeito, mas alguém precisa cuidar dessa parte. Terceiro ponto. A gente precisa de um trabalho forte de comunicação. A gente tem a área de comunicação lá na Tilibra e a gente foi fazendo a comunicação com o pessoal, soltando isso para a produção, área administrativa, área de distribuição e falando para o pessoal, olha, está acontecendo isso, olha, foi definido isso, você sabia? Então a gente soltou alguns pontos de você sabia para as pessoas irem se habituando. Muito importante, né, sempre que a gente começa com um trabalho de certificação, seja ela o que for, é fazer um treinamento inicial para as pessoas se localizarem. Olha, tem um negócio diferente aqui acontecendo na empresa.
Então a gente faz um primeiro treinamento, que é o treinamento de sensibilização. Então, mostrar para as pessoas, olha, nós estamos fazendo isso é importante por causa disso, disso e disso, e aí a gente dá o contexto. Claro que a gente tem que tomar cuidado com os públicos, né? Quando é que você vai falar com diretoria, com gerências, com áreas administrativas, de produção, que têm interesses e realidades diferentes umas das outras. Pessoal, de considerações gerais, então, pegando um pouquinho dessa experiência que eu falei e levando para aquilo que a gente acredita que funciona, pode funcionar em qualquer lugar. 3 funções. A primeira função, função generalista, que vai cuidar do sistema. Segunda função, função especialista, que precisa descobrir tecnologias, projetos, que precisa ter uma sequência de coisas a implantar, definir, colocar e controlar na empresa. E terceira função, função de comunicação. Muito importante para que as pessoas saibam o que está acontecendo, comecem a ver algumas mudanças. A gente vai comentar isso na sequência dos slides. Veja que a empresa está fazendo um esforço num determinado sentido e comece a caminhar junto, para não criar aquele espírito do tipo, fiquei sabendo que alguém está fazendo alguma coisa, mas não é comigo, estou tranquilo. Não, é com você também. A gente vai precisar de todo mundo. Talvez você não esteja fazendo um grande esforço para mudar alguma coisa, mas vai ser necessária sua participação também. Por isso, muito importante ter a função comunicação junto. E aí, uma vez que o sistema rodou, uma vez que o sistema está implantado e a gente conseguiu fazer, ou a gente está fazendo, o que vai acontecer? Quais são as vantagens de curto prazo? Então a gente começa a implantar, né? Não é uma coisa de uma hora para outra, mas a gente vai vendo quais são os requisitos e atendendo cada um deles. A primeira coisa que vai acontecer é quais são as fontes energéticas, de onde vem energia, onde é que eu uso energia, de onde vem essa energia, quanto é que eu pago, onde é que é pago, onde é que é o responsável. Então você vai ver que de cara essa informação está descentralizada. Por exemplo, o almoxarifado usa empilhadeira. A empilhadeira é a gás. Aí ele paga lá a conta do gás. Tem outro lugar na empresa, a produção, onde usa mais energia elétrica. Então é para lá que vai a conta de energia elétrica. Tem um outro setor que usa diesel. Ou, por exemplo, a empresa tem um gerador a diesel. Mas aí quem é o responsável disso é a equipe de manutenção. Ou talvez seja a equipe de compras. Então, você vai ter que montar esse quebra-cabeça. Qual que é a vantagem disso? Em primeiro lugar é você saber, né? Será que eu uso mais esse gerador do que eu estava imaginando? Quanto que é esse valor? Que às vezes isso não estava na prioridade de ninguém, ou estava lá em algum custo, mas que ninguém estava prestando muita atenção em relação a isso. Aí a gente começa a descobrir, começa a olhar isso. E, claro, começa a descobrir onde é que o gasto é maior em termos de energia. Quando a gente fala em gasto, a gente não está falando só em dinheiro. A gente está falando também em dinheiro. Mas a gente está falando em gasto de energia e, claro, em dinheiro. Tá? E aí você consegue trabalhar com as duas coisas. Segundo ponto, que é o que trouxe a maioria do pessoal aqui e que é a melhor forma da gente conseguir vender e justificar essa ideia, é o retorno financeiro. Okay? Como vai ser mostrado aí na sequência do seminário, isso aqui é uma norma que dá retorno. Tá? Por que dá retorno? Porque você tinha algumas coisas que não eram prioridade, ou que você não estava focando, que você não estava olhando. Simplesmente por quê? Porque elas estavam funcionando, mas elas talvez não estivessem da maneira mais eficiente possível. Daqui para frente, elas passam a tornar prioridade. Vou comentar um pouquinho mais disso na sequência. Mas dá retorno financeiro. Por quê? Porque você descobre uma maneira de iluminar com maior eficiência. Quando a gente fala eficiência, a gente está falando em fazer mais com menos. Você consegue fazer a mesma iluminação, às vezes melhor, com menos gasto. Tudo isso vai refletir lá na frente. O outro ponto
é que a empresa se obriga a ter contato com novas tecnologias. Então, falando um pouquinho ainda nesse exemplo da iluminação. A iluminação estava lá, estava funcionando, não estava causando problema nem impacto para ninguém, você estava pagando a conta dela, tranquilo. Mas já saiu um monte de coisa nova, em termos de iluminação natural, em termos de iluminação artificial, que gasta muito menos energia, tem uma vida útil muito maior, mas você não estava olhando isso. Por quê? Porque estava tudo funcionando. Não era a sua prioridade. Tá? Não era um problema para ninguém, não estava aparecendo. Então, a empresa passa a se obrigar a olhar isso. Outra coisa é que a gente começa a contar com o comprometimento das pessoas. Num grupo, de cara vai ter algumas pessoas que vão se comprometer mais, que vão comprar ideia, que vão achar aquilo legal, que vão ver que a empresa está fazendo alguma coisa e que talvez vão começar a fazer lá na casa dela. Então, a pessoa vai começar a se comprometer para que isso chegue lá na frente no grupo todo. Né? O comprometimento das pessoas é muito importante, por quê? Porque a gente vai fazer procedimento, a gente vai fazer mudança, e não adianta fazer isso e as pessoas não comprarem a ideia, não trabalharem junto, por quê? Porque senão alguns desperdícios vão acontecer, ou pior, né? Você vai identificar alguns desperdícios, você vai tentar mudar e não vai conseguir, vai continuar acontecendo. Então, quando você faz um trabalho bom, trabalho legal de comunicação, você começa a ganhar algumas pessoas no processo. Outro ponto de vantagem é que você começa a criar controles para coisas que você não estava olhando. Quanto eu gasto de energia elétrica para produzir uma unidade, 1 quilo, 1 metro, 1 tonelada, 1 litro, ou o que for aqui do nosso processo? Então, a princípio, a gente não sabia. Né? Lá na Tilibra a gente não sabia, a gente passou a olhar isso. E aí a gente começou a trabalhar para conseguir um resultado melhor. Isso é eficiência. Gastar menos energia para fazer aquilo que tem que ser feito. E aí a gente gerou novos indicadores. A gente começou a olhar algumas coisas que a gente não olhava. Por exemplo, quanto é que a gente está gastando de energia reativa? Né? Se você parar para entender o que é energia reativa, fazendo uma simplificação grosseira, de verdade ela é uma multa. E está vindo uma multa lá na sua conta de luz todo mês. Será que precisa mesmo vir aquela multa todo mês na sua conta de energia? Será que não dá para fazer nada? A gente descobriu que dá. Então, a gente pega ali alguns indicadores, a gente faz alguns controles, a gente faz um acompanhamento. Por quê? Importante ter o acompanhamento para ver se aquilo está melhorando ou se aquilo entrou num ponto de estabilidade e ele vai se manter. Por quê? Porque às vezes você vai lá, chega num patamar, estabiliza, alguma coisa sai fora de controle. Se você não está com o indicador, com o controle, olhando tudo certinho, hora que ele sair, você não vai perceber. Vai perceber muito tempo depois. A conta já chegou faz muito tempo. Você já perdeu eficiência em algum processo há muito tempo. Tá ok? Então isso aí foi um pouco das nossas experiências de vantagem a curto prazo. Ponto muito importante para falar aí para qualquer pessoa que estiver pensando em fazer, né? Na sequência eu vou dar alguns exemplos práticos, é que você pode pensar assim, mas muito do que está colocado aí, eu posso simplesmente pegar e fazer na minha empresa. Eu não preciso de uma certificação, eu não preciso de um sistema de gerenciamento que vá fazendo as coisas, né, dentro de um contexto, que esteja tudo redondinho. Isso aí eu só faço e boa. Vai dar certo. Uma coisa ou outra pode até ser que você consiga, mas coloquei aqui no slide o comprometimento com aquilo que é importante e não urgente, né? Aquilo que é planejado. Na prática, o que acontece no nosso dia a dia do trabalho é o seguinte: a gente faz o que tem que fazer, a gente faz aquilo que é urgente, a gente faz aquilo que está batendo na porta, a gente faz aquilo que a data está chegando, aquilo que está dando deadline, aquilo que está chegando em cima do prazo. E aí, acontece o que eu mencionei agora há pouco. Isso aqui está funcionando. Não precisa mexer nisso. Estou com outras coisas urgentes para fazer.
Então, você vai deixando de lado, vai deixando de lado, vai deixando de lado, no final você não faz. Então, quando você tem um sistema de gerenciamento, ele tem prazos, ele tem metas, ele tem data para vir alguém de fora checar se você está fazendo mesmo. Você tem um certificado externo, você consegue dar publicidade nisso. Aquilo ali virou meta, aquilo ali virou prioridade, aquilo ali entrou no seu planejamento, aquilo ali, se você não fizer, vai chegar ao prazo, aquilo vai virar urgente para você e você vai fazer. Então você se obriga a melhorar, a aumentar a eficiência, e isso dá retorno com o tempo. Algumas coisas a curtíssimo prazo, inclusive. Tá? Tanto que o segundo ponto que eu coloquei aqui é a procura constante por novas alternativas. Eu tenho uma iluminação que gasta muito. Ok, você vai lá e coloca uma outra que gasta bem menos. Que ótimo. Né? De repente você descobre que já tem uma que não gasta nada. Dá para fazer sem gastar nada? Dá para fazer sem gastar nada. Iluminação, especificamente, é uma coisa que você consegue usar a iluminação natural, dependendo da sua situação, do horário, de como é que está o seu telhado, do tipo do seu negócio. Isso é possível. Então, você consegue ir melhorando ainda mais. O grande ponto é te forçar a ir atrás de novas alternativas, novas tecnologias. Por quê? Só para você ficar bonito? Só para você ficar atualizado? Não. Porque vão aparecendo alternativas mais eficientes e que podem te dar ainda mais retorno no tempo. Então, coloquei aqui algumas coisas do contexto da Tilibra que a gente fez e já coloquei alguns exemplos que eu peguei da internet, peguei do Google mesmo, para você ver que é possível, que você encontra e que nós não estamos falando de alternativas extremamente mirabolantes. Não, nós estamos falando de coisas viáveis que estão disponíveis no mercado. Algumas coisas que a gente fez na certificação. E eu dividi elas em 3 partes também, porque as 3 partes são importantes. Elas têm efeitos em cima da sua equipe toda. Primeira coisa que a gente fez, e que inclusive virou a chave, deu o clique para a questão da ISO 50001, foi: a gente tinha muita iluminação dentro da nossa fábrica, e a gente tinha lá as lâmpadas fluorescentes, e aí o pessoal fez a conta. Olha, o que vai acontecer se eu trocar toda essa iluminação que eu tenho por iluminação LED? Aí o pessoal foi lá e fez a conta, e não era uma coisa que dava apenas retorno financeiro, já dava retorno financeiro. Isso já era suficiente para falar: olha, vamos fazer, temos que fazer. Por quê? Porque eu vou ter um gasto alto no primeiro momento, mas isso vale a pena na sequência. Isso vale a pena especialmente no caso que a gente viu lá no nosso centro de distribuição. O que era o centro de distribuição? Um galpão com um monte de produto dentro, cheio de iluminação em cima. Quando você fala que vai colocar uma lâmpada, vai trocar todas as lâmpadas por algumas que sejam 50%, 60%, 70% mais eficientes, isso vai ter um impacto enorme na conta de energia. Você vai ver isso no outro mês. Então, foi uma coisa que despertou para a gente virar e falar assim: puxa vida, o que mais será que tem um efeito parecido com isso? Mas não é só o retorno. O retorno é muito legal, mas existem outros efeitos que a gente precisa considerar também. Quando a gente pega essa questão da troca de iluminação, ela é visível. Você tinha uma iluminação, de repente você troca, muda até um pouquinho a cor do ambiente, dependendo de como você fizer, mas as pessoas veem que você está fazendo alguma coisa. Então, aquele treinamento de sensibilização, aquele primeiro momento em que você falou: olha, nós estamos fazendo isso, nós vamos mexer em alguns pontos, nós vamos precisar da sua ajuda, nós vamos precisar da sua colaboração, a pessoa vê que tem coisas acontecendo. Ali é o momento que a pessoa vai falar: ó, eles estão fazendo mesmo, está chegando aqui, está dando diferença para a gente. Outra coisa que aconteceu em relação à iluminação é que, com o tempo, você tem alguns pontos que vão queimando. E aí você precisa fazer uma manutenção aqui, uma manutenção ali. De repente a gente pega e fala: nossa, a lâmpada nova dura muito mais. Troca tudo e acabou aquele monte de pedido, ordem de serviço, falando: olha,
tem uma lâmpada queimada aqui, tem uma lâmpada queimada ali. Não, você fez a troca por um material mais durável. Então, o acionamento acabou naquele momento. Segundo ponto que eu coloquei aqui é a questão dos padrões de treinamento. Então, é muito bom, né, é muito importante, onde for possível, fazer um projeto, fazer alguma coisa que seja visível. Né? O comprometimento das pessoas foi lá em cima, elas viram o que aconteceu. Você vai precisar treinar essas pessoas, você vai precisar criar padrões. Coloquei aqui um procedimento que a gente fez lá na Tilibra, procedimento muito simples, que a gente passou para cada uma das equipes falando o que tem que fazer. A gente fez esse procedimento na fábrica, no processo administrativo e na distribuição também. Né? Falando assim, fica mais fácil entender universos diferentes. Na fábrica, por exemplo, tem materiais, tem algumas máquinas que é importante não desligar desde que o período seja curto. Tem outras que é importante desligar. Tem outras que é simples desligar, né? Como, por exemplo, uma iluminação. É bem simples no momento de refeição desligar aquela iluminação e depois voltar. Tudo isso vai evidenciando o treinamento e vai marcando cada vez mais na cabeça das pessoas que aquilo é importante, como equipe toda. Terceiro ponto. Vamos falar de manutenção e conserto, coisas invisíveis. Um dos pontos que a gente sabia que acontecia na Tilibra é que a gente tinha alguns pontos de vazamento de ar comprimido. Quantos a gente tinha? A gente não sabia. Onde eles estavam? Bom, a gente também não sabia. É difícil. Né? Se é água, você vê. Né? Se é óleo, você vê. Se é ar, você até ouve. Mas você não vê, você não consegue chegar no lugar certinho. Coloquei aqui alguns pontos de ar comprimido, falando especificamente sobre ar comprimido. Fui lá no Google, joguei caça vazamentos de ar comprimido. Então, isso aqui não é um trabalho novo, isso aqui não é um negócio novo que inventaram de ontem para hoje. Isso aí já está disponível em muitos lugares com vários cases de sucesso. A gente encontrou vários pontos de falha, vários pontos onde tinha furo, onde tinha vazamento, e a gente estava perdendo porque o compressor estava trabalhando para abastecer a fábrica inteira e os furos também. É isso que eu falo para o pessoal, que está tudo funcionando, está tudo bem. E aí, de repente, você chama alguém para achar os vazamentos e ver o que está acontecendo, e ele acha centenas de furos, de problemas, para você consertar. Quando você conserta e o compressor não tem que abastecer os furos, ele tem que abastecer só a sua fábrica, só a sua operação, o consumo daquele compressor passa a ser menor. A gente descobriu, inclusive, que a gente não precisava de tudo aquilo que a gente tinha de compressor. A gente conseguiu, inclusive, deixar uma parte daquilo como reserva. O problema da manutenção é que a manutenção tem aquela piada, né? Que quando ela funciona, ninguém percebe que existe, mas quando ela não funciona, ela é o caos. Então, as pessoas não percebem aquilo ali, não é uma coisa que aparece para a empresa, né? Pelo menos não ali nos olhos, né? Não para quem está ali trabalhando na operação, mas para quem paga a conta daquilo no final do mês, ter uma central de compressor mais eficiente, alguns compressores às vezes nem funcionando, porque não precisa, né? Porque você não precisa mais abastecer furo, faz uma diferença enorme. Bom, falando um pouquinho sobre retorno financeiro. Uma coisa importante sobre a ISO 50001, é lógico que todo mundo quer ter retorno financeiro, mas o grande ponto é que o retorno financeiro é uma consequência. Então, a primeira coisa que a gente faz é descobrir quais são as fontes energéticas. Ah, eu gasto caldeira, eu tenho GLP, eu tenho movimentação de material, eu tenho compressor, eu uso material aqui direto na energia elétrica, eu uso algumas outras coisas de outras formas. Ok, você vai descobrir tudo que está consumindo energia. Dali para frente você vai começar a fazer prioridades e mexer. Quando você conseguir ir melhorando a eficiência, o retorno financeiro é uma consequência. Ok? Então,
A mira é na eficiência energética. Essa consequência é fantástica e muita gente vai entrar por conta da consequência. Coloquei aqui que ser mais eficiente é fazer mais com menos ou fazer o que é necessário de uma maneira melhor. Coloquei alguns exemplos, né? Troca de lâmpada. Coloquei aqui, ó, a lâmpada incandescente, né? Aquela lâmpada que produz mais calor do que iluminação. Não é isso que você quer. Aí veio a outra geração, as lâmpadas fluorescentes, que eram muito legais, até aparecer a lâmpada de LED, que faz a mesma coisa, com 50%, 60%, 70% menos gasto de energia. Então, dependendo do lugar, dependendo da sua situação, da sua operação, pode ser muito benéfico. Mas do lado, eu coloquei o domus. Coloquei a foto de um telhado aí. Pessoal, um lugar que tenha domus ou clarabóia, né, ou talvez você conheça por algum outro nome, o fato é, essa foto está mostrando um telhado onde foram colocados pontos onde entra luz natural. Então vamos fazer uma consideração aqui. Das 7 da manhã até pelo menos umas 4, 4:30 da tarde, um lugar parecido com esse da foto precisa ligar quantas lâmpadas para fazer iluminação do local? Provavelmente não precisa de nenhum. Então já é ainda mais eficiente. Porque você não quer lâmpada, você quer iluminação. E a iluminação é possível ser feita de maneira natural. Outro ponto, coloquei aí o ar-condicionado. Então você pega um ar-condicionado antigo versus um ar-condicionado novo, uma tecnologia inverter. Você faz a climatização gastando muito menos energia. Não coloquei a foto aí, mas existem outras alternativas, como, por exemplo, materiais que sejam isolantes térmicos. Tem materiais que, além de isolante térmico, é isolante acústico. Então, talvez você precise continuar com o ar-condicionado, mas você vai precisar de uma carga ainda menor. Talvez você não vai pegar aquela temperatura de 30, 30 e poucos para trazer para 22, 23. Talvez você vai trazer uma temperatura de 27 para 23. Então, você vai gastar menos energia nesse processo, se você estiver usando um material isolante térmico. Tá? Outro exemplo que eu coloquei aqui, sensor de presença. Ah, mas não sei como é que faz, não tenho gente que faz, né? Se você jogar lá no Google, tem um videozinho mostrando como é que faz. Então, o eletricista faz sem muito problema. Se você tem áreas aí de uso intermitente, você pode usar o interruptor? Claro que você pode usar o interruptor, mas existem formas automáticas de fazer. Pessoal, esses exemplos, eles são só alguns exemplos de coisas que são legais, que podem ser feitas. Você encontra muitas outras na internet. Né? Se você colocar lá, formas de economizar energia elétrica na empresa. Pessoal, sai apresentação PowerPoint, sai vídeo, sai matéria, sai artigo científico, sai muita coisa. Então você consegue tirar de lá muita ideia. E de lá você já inclusive acha a propaganda de quem faz, você já encontra como fazer, você encontra muita coisa. Você consegue um monte de ideias. Outro lugar que você vai encontrar ideias é falando com a sua equipe. É contando com a equipe que o pessoal sabe onde é que estão os problemas. E com o tempo, com o comprometimento, vão sendo geradas ainda mais ideias. E isso vai ser muito importante por conta do próximo ponto que eu coloquei aí. As vantagens de longo prazo. O que vai acontecer nas vantagens de longo prazo? Então, primeiro ponto, retorno financeiro. Seu negócio vai se tornando cada vez mais sustentável. Sustentável não só do ponto de vista verde, ecológico, mas sustentável por uma questão de custos mesmo. Você vai usar energia no seu processo. Então, o que vai acontecer? Você está garantindo que você tem o controle em relação a isso. Segundo ponto é o da mudança das pessoas. As pessoas vão entendendo que aquilo é importante, que aquilo é uma prioridade. Então, coloquei a frase aí que o Vicente Falcone, no livro O Verdadeiro Poder, usou, parafraseando um consultor japonês de 80 anos. Se você não conhece essa história, diz que tem um gestor
e um consultor japonês, e o gestor falava, olha, vamos precisar de retorno, vamos precisar disso, vamos precisar daquilo. E o consultor estava falando de métodos de trabalho, e ele falou que o método demorava 5 anos, né, para incorporar na empresa. E o gestor, precisa ser mais rápido. Até a hora que o consultor falou, as pessoas levam 5 anos para mudar. Tá? Com o tempo, por isso que eu falei um pouquinho de longo prazo, com o tempo isso vai incorporar na cultura, tanto da sua empresa quanto das pessoas, e aí você, uma hora ou outra, vai ter pessoas mudando, pessoas chegando na sua empresa. Quando elas perceberem, logo de cara, é aquela coisa da imagem, é aquela coisa da atitude, que fala mais do que palavras. Que as pessoas não deixam luz acesa, que as pessoas não vão embora sexta-feira e largam o ar-condicionado ligado, que as pessoas não desperdiçam, que as pessoas desligam o monitor, né? Que existe um cuidado em relação àquilo, elas vão se moldando também. E você torna esse resultado perene, você torna aquele resultado sustentável no tempo. Você não perde aquele desempenho energético. Outros pontos, outros 3 pontos. Avaliação sistemática da tecnologia, né? É vendo o que vai saindo e o que você pode assimilar, o que você pode colocar dentro da sua empresa. Não é colocar para dentro qualquer novidade, né? Ah, é novidade, eu tenho que fazer porque eu tenho ISO 50001. Não. Você vai avaliar se é viável, se tem retorno, se é interessante. Um ponto interessante vai acontecer em relação a essa tabela aí do final. Tem uma sequência, né, de projetos, o seu planejamento de longo prazo. Quando você começar esse trabalho da ISO 50001 e você vai implantar coisas, mudar treinamento e implantar projetos, vai ter um projeto que você vai olhar lá e vai falar, esse projeto ele até tem retorno, mas não dá para fazer ele agora. Né? Ou o retorno é baixo, ou não é tão interessante. O que você faz com esse projeto? Você rasga ele e joga fora? Não. O que você precisa fazer? Coloquei uma tabelinha. Ideia A, B, C, D e E. Então, ideia A, avaliamos, é viável. Então, vamos planejar e vamos executar. Ideia B, não é viável. Mas não é viável quando? Hoje. O que acontece com a tecnologia no tempo? Normalmente ela vai barateando. Você pega uma lâmpada LED, hoje a oferta é muito maior, o preço caiu. Você pega muitas outras coisas, você pega aí um ar-condicionado, né? Se você pegar o quanto custava um ar-condicionado 20 anos, 10 anos, 5 anos, quanto custava o inverter no momento que ele foi lançado, quanto é que está custando o inverter hoje? Então, a tecnologia ela tem essa característica, vai saindo coisas novas e aí algumas coisas que não eram viáveis passam a ser. Então você não vai jogar fora a sua ideia, você vai pegar a sua fila de projetos, alguns que inclusive você não avaliou, e vai jogar lá embaixo. Por quê? Porque você vai olhando outros, depois você avalia de novo aquilo. Né? Daqui 3 anos, daqui 5 anos, a coisa vai ter mudado. Coloquei uma sequência de projetos, então. A ideia C é viável, mas já vimos que o projeto D é melhor. Então vamos fazer o projeto D antes. O projeto D está lá. Viável, vamos planejar e executar. E a ideia E, essa a gente ainda não avaliou. Então vamos com uma parte por vez. Conforme você tiver braço para abraçar isso aí e executar também. Então, coloquei essa sequência. Avaliação sistemática da tecnologia. Isso tem tudo a ver com a sequência de projetos que você vai planejando, executando ou vendo que não é legal e voltando eles para a fila para uma próxima avaliação. E o outro ponto que está aí no meio é o comprometimento. Né? Manter o comprometimento com aquilo que é importante. A partir do momento que você faz uma certificação dessa, você tem aí um comprometimento com aquilo. Passa a ter data, passa a ter dia de avaliação, responsável, e aí as coisas começam a acontecer. Você fica comprometido com aquilo que é importante, mesmo antes de
ser urgente. Você passa a ter um planejamento para fazer aquilo acontecer. Bom, pessoal, era isso. Quero agradecer a paciência de todos. Quero agradecer a participação de cada um. Espero ter contribuído com o seu conhecimento, com aquilo que você sabe agora da ISO 50001. Espero que você faça bom proveito de todo o seminário. Até mais. Bom, Dr. Nigel, nós estamos hoje no nosso segundo dia de seminário e eu queria aproveitar a oportunidade, já que o senhor é uma celebridade no nosso meio, né, nosso meio de gestão não só da qualidade, mas todos os sistemas de gestão. O senhor viaja muito, o senhor está presente em diversos eventos com pessoas do meio acadêmico, pessoas influentes do meio acadêmico, pessoas influentes na área industrial, enfim, o senhor está conectado mundialmente com todos essas pessoas importantes que podem transformar o nosso mundo num mundo melhor. Então eu gostaria que o senhor passasse a visão atual referente à questão da sustentabilidade no nosso planeta. O senhor poderia comentar algo sobre esse assunto? Antes que a gente possa entrar na questão efetivamente da gestão da energia. Eu até viajo demais, né? E eu acho que essa iniciativa do Bisotti de me ajudar a diminuir minha contribuição para aquecimento global, né? Não pegando o avião para estar fisicamente no Brasil, está ajudando, claro. Mas como você disse, eu acho que o tema sustentabilidade hoje é o grande tema ao nível mundial. Eu vejo isso com meus contatos com as Nações Unidas. No caso, sou consultor da ONUD, que é a Organização das Nações Unidas de Desenvolvimento Industrial, que foi instrumental no desenvolvimento dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Global Sustentável. Então, eu vejo que um tema comum em todos esses é qualidade. ISO 9001 fala principalmente da qualidade do produto e do serviço. Eu sou um pouco suspeito para falar, mas eu penso que o ambiente, gestão ambiental, o que é? É gestão da qualidade do meio ambiente. Né? Saúde e segurança do trabalho, lado social. Do que nós estamos falando? Estamos falando da qualidade da vida das pessoas. E quando se fala no sentido mais amplo de sustentabilidade, nós estamos falando da qualidade de vida das futuras gerações. Seja em termos de aquecimento global, seja em termos de biodiversidade, seja em termos de esgotamento de recursos naturais, etc. Então, eu acho que o profissional na área de sustentabilidade também tem que unir muitas habilidades, muito conhecimento, para olhar não somente numa empresa, naquilo que está fazendo, naquele processo específico, mas tem que levantar a cabeça e olhar o que está acontecendo em volta, olhar a visão mais global. Não só olhar o que aquela empresa está fazendo, mas olhar a cadeia de fornecimento daquela empresa. Ver o balanço, o equilíbrio que precisa ter entre comprar um produto barato, aparentemente sustentável, e trazer de fora, gastando energia, contribuindo para aquecimento global, ou comprar aquele produto que talvez não seja tão sustentável, entre aspas, mas está um produto local. E aí nós entramos nessa questão de economia circular, os polos, os nódulos de economia circular. Então é um assunto extremamente complexo. Não vamos fingir que há
as soluções fáceis, não. Exemplo simples, me desculpe, mas sempre que eu vou no banheiro, eu, como boa pessoa, eu lavo as mãos. Mas também eu gosto de espirrar uma água no rosto, uma água fria que invigora a gente às vezes depois de uma viagem longa. Nada mais me irrita do que aqueles secadores de mão que você enfia a mão, mais ainda quando é aquele estilo antigo que vem aquele ar quente, mas com pouca força, se tem que ficar lá secando a mão durante 5 minutos, quem não acaba esfregando na própria calça e depois tem que secar o rosto e secar a mão de novo. Por quê? Porque não tem toalha. Não tem toalha de papel. Por quê? Porque, entre aspas, foi considerado como sendo não sustentável. Eu fico pensando, alguém chegou a fazer a balança total das vantagens e desvantagens de papel reciclável, descartável, e a energia necessária para fazer aquele secador de ar quente funcionar? O que eu estou vendo na Europa é a volta dos tempos de muito antigamente, onde tem aquele rolo de toalha feito de tecido que você puxa, seca e depois a próxima pessoa puxa e depois aquilo é lavado, pressupõe-se lavado usando técnicas sustentáveis e reutilizado. Então eu uso esse exemplo porque é um exemplo bastante simples, mas ele mostra as complexidades das considerações que nós temos que ter se for realmente optar por uma solução sustentável e não só uma solução que aparenta ser amigável ao meio ambiente, mas eventualmente não é a melhor opção. Tem N exemplos deste tipo. Como eu disse, esse foi um exemplo mais simples que me surgiu na cabeça. Boa noite a todos, muito obrigado. Até amanhã às 19 horas para a próxima palestra.